Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson, estou aqui acompanhado dos meus amigos e irmãos Sr. Feliciano. Eu tô vendo aqui nas cartas, esse programa vai ter partes engraçadas, mas também vai ser sério. Muitos vão gostar do programa, outros nem tanto, muitos vão se surpreender. Mas no fim, o programa vai casar e vai ter muitos filhos. Peu, Lamarão. É isso aí, porque mais vale uma cacepa na mão do que duas rabetas voando. Opa! Ou é o contrário, não? Ou algo assim. O problema é que quando esse programa for ao ar, essa piada já vai estar ultrapassada. Não, quando esse programa for ao ar, essa piada vai ser aquilo que distingue os garotos dos homens, entendeu? Aquele negócio de você tinha que estar lá, você não tá lá, você não entende. Ter vivido o momento. Quem não viveu o momento, perdeu um grande Quem não momento. viveu o momento, perdeu. O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, Collegium ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Estamos aqui mais uma vez reunidos para discutir assuntos de extrema relevância para o cenário esotérico nacional e quiçá mundial. E hoje nós temos um assunto que já estava sendo assim, discutido entre a gente já há algum tempo, de fazer um programa sobre isso, e acabava que a gente nunca fazia, e ontem eu decidi que ia ser esse o tema, e a gente vai fazer agora que o tema ninguém jamais adivinhou qual seria, que é adivinhação. As artes divinatórias ou as artes oraculares. Existe uma enorme, milenar tradição oracular em todas as culturas, né? Praticamente qualquer cultura civilizada, conhecida, ou pelo menos com história gravada, possuiu algum tipo de forma de antever o futuro, né? Seja para melhorar a plantação, seja para saber se o rei ia viver ou morrer, seja para saber qualquer coisa, né? Há uma preocupação grande das sociedades com o que vai acontecer, né? E a sociedade atual não é diferente disso. A gente busca, através dos nossos sortilégios, ou dos nossos augúrios, ou dos nossos presságios, como a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente também tenta, através dos mecanismos modernos, dos mecanismos contemporâneos, prever o futuro. A gente tenta saber se a bolsa vai subir ou descer para aplicar dinheiro, a gente tenta saber como é que o mercado financeiro vai se comportar, a gente procura saber se os nossos filhos ou parentes vão se dar bem numa determinada empreitada. Enfim, nós estamos sempre ansiosos em saber o que vai acontecer no futuro. Hoje a gente usa matemática, a maioria das pessoas comuns, que não usam recursos esotéricos, mas na história existiu muitos outros recursos dos mais malucos possíveis. Então, como eu puxei agora aqui, a gente tem algumas divisões, né? A gente vai falar sobre artes oraculares, artes divinatórias, mas antes disso, há um precedente aí de que existem distinções. Existem distinções dessas habilidades premonitórias. E aí eu vou chamar o Peu, que recentemente fez um curto estudo sobre isso aí, para trazer para a gente essas diferenças aí. Quais são essas qualidades da forma de previsão do futuro, de antever o que vai acontecer? Diz aí, Peu. Esse ano eu tive a oportunidade de pilotar o módulo de geomancia, né? Aí eu resolvi fazer uma novidade e começar o curso não falando de geomancia, né? Uma grande sacada que eu tive, que é no curso de geomancia não falar de geomancia. E aí o que eu fiz com as pessoas foi fazer uns jogos, e para bolar esses jogos eu fiz um estudo sobre como é que funcionava o augúrio entre os romanos, né?
A prática do augúrio em Roma, ela era totalmente integrada na vida pública, né? Havia um posto, tipo um funcionário público, super importante, que eu não sei se... Eu acho que em português tem o mesmo nome, né? É a pessoa que faz o augúrio. E essas pessoas eram aquelas que... Acho que o pessoal que viu... Não tem o seriado da HBO, Roma... Eu me lembro de ter um determinado momento em que tem uma eleição ou uma elevação de cargo público lá, em que e tem um exemplo de como é que funcionava o augúrio para eles, né? Eles soltavam uns pássaros, e aí os pássaros eles eram interpretados pela aquilo que é meio aleatório, né? Quero dizer, o pássaro vai virar para a direita, vai virar para a esquerda, vai fazer muito barulho, não vai, ou que tipo de barulho que vai fazer, enfim. O comportamento inusitado que o pássaro manifestar, o sujeito que faz o augúrio, que era então esse sacerdote, ele ia interpretar então como auspicioso ou não. E essa pessoa, ela tinha, através dessa leitura da mensagem divina que se manifestava ali naquele acontecimento, ela chegava a ter o poder de impedir, sei lá, um senador de tomar posse. Uhum. Então, na história da divinação na Europa, né, essa prática romana ela vai ser de grande influência. O conceito que a gente tem de presságio, ele eu não sei dizer se ele chega a ser uma generalização do augúrio ou algum outro tipo de relação, mas ele é similar, né? O que a gente chama de presságio? O presságio, ele é um sentimento de iminência ou um sentimento de significação que a pessoa tem diante de um acontecimento inusitado. Você tá no meio da rua e aí de repente você tá pensando na sua família e aí estoura um trovão no céu. Aí a pessoa vai dizer, cara, eu tive um presságio estranho, eu vou correndo pra casa. Uhum. Eu não me lembro o nome do autor agora, vou colocar depois nos comentários pro pessoal, mas tem um estudioso dessas questões que ele categoriza dessa maneira, né, que foi a origem da minha pegada, né, essa triplicidade entre o augúrio, que é uma coisa que os romanos praticavam na vida pública, a prática do presságio que eu pincelei agora meio por alto, e uma terceira coisa que vem então a ser uma espécie de antecedente da divinação moderna ocidental, que é o sortilégio. O sortilégio, ele começa, e acredito eu, que ele começa como a prática de você tomar um livro e você abrir o livro e você tomar uma parte do livro, uma frase, um parágrafo, um versículo, a sorte. Por isso o nome, sortilégio, né? Porque você vai tomar a sorte de dentro do livro uma frase qualquer. E essa era uma prática comum entre os romanos, uma prática privada, né? Não era uma questão sacerdotal, e tipicamente praticada com os grandes poetas da Roma, né? Ou então da Grécia, né? Seriam as sortes com o material de Homero ou a sorte com o material dos poetas romanos. Uhum. Os cristãos, eles carregam essa prática e aí desenvolvem o que eles vão chamar de sorte divina, né? No caso, a sorte sacra deles é a sortilégio com a Bíblia. A prática de sortilégio com a Bíblia, que é você abrir a Bíblia, assim como os poetas, em uma página aleatória, tomar uma frase aleatória e aí tomar essa frase como a mensagem, ela já era praticada pelos primeiros cristãos em Roma. E essa prática, ela permanece ao longo da cristandade. Uhum. Existe evidência de que essa prática de sortilégio, ela era praticada, então, bem posteriormente, com cartas de baralho. A gente tem evidência de prática de sortilégio com cartas de baralho, em que a pessoa tiraria uma carta de baralho como uma mensagem de sorte. E a partir daí, com o baralho de tarô, e a partir daí, provavelmente, então, se desenvolveu o jogo de tarô moderno. Bacana. Então a gente tem aí essas três passos, vamos dizer assim, do desenvolvimento. Quer dizer, não dá para dizer que são etapas, né? Mas assim, essas três
esses 3 tipos de movimento divinatório que a gente consegue, pelo menos, identificar na antiguidade. Aí, o augúrio, que seria público, né? Seria uma coisa feita por sacerdotes e para fins públicos, seria isso, né? Tipo o dia da marmota lá, daquele negócio da marmota olhar para um lado para o outro e decidir o futuro da comunidade, se o inverno vai durar ou não vai durar. Exatamente, né? E no caso específico de Roma, né, que é onde vem a palavra augúrio, né? A pessoa que fazia augúrio era um funcionário público, ele era uma pessoa especial, tipo um juiz do Supremo, né? Uma pessoa super importante assim, que ela era a pessoa para quem se recorria para fazer o augúrio. Desculpa. A pessoa... que me remeteu ao aquele livro, acho que é O Rei do Inverno, do Cornwell. Ele é muito detalhista sobre... Te insere naquele contexto histórico mesmo, né? E aí eu lembro de uma parte que eu achei muito interessante, que eles falam sobre fazer um augúrio para saber se eles deveriam ir pra guerra ou alguma coisa assim. Que pegam um prisioneiro, aí dão com a lança no estômago dele, e dependendo para onde o cara se arrasta ou como ele sangra, tem um significado específico, e aí depois você ainda abre e vê, tipo assim, sei lá, o fígado dele tá inchado, não tá inchado. Eu acho que tem uma imagem, inclusive, dessa, tipo uma mancia que se faz, acho que com o fígado, que aí se o fígado tiver com relevo, é um significado, se o fígado tiver inchado é outro, se o fígado tiver escuro é um significado específico, tem todo um conhecimento desenvolvido em cima disso. Pô, esse cara era pé de cana, fudeu, né? O cara é só tragédia, provavelmente vinha do cara lá, todo fígado, todo ruim. Mas de qualquer forma fica essa questão da aleatoriedade do que se sucede a um ato arbitrário, né? Solta os pássaros, dá uma lançada no estômago do cara, e aí vê o que acontece. Seria isso, né? No caso específico lá do augúrio que os romanos faziam, né? Para obter um auspício, né? O uso da palavra augúrio, a palavra auspício, entre os romanos, ela me parece meio ambígua, né? A não ser por essa diferença que a palavra augúrio, ela realmente se remete a um cargo público. Uhum. Enquanto que o auspício seria, então, essa percepção de um acontecimento notável e a interpretação disso como uma mensagem divina. Que é um pouco diferente do que a gente chama de mancia, né? Uhum. A mancia já vai estar andando lá pro caminho do sortilégio, né? Quer dizer, se eu entendi legal aquilo que você passou, o augúrio, ele é um ato deliberado que vai ser interpretado a consequência daquele ato, né? No caso, interpretado por um funcionário público lá do governo do Império Romano. O presságio, ele já é um ato aleatório que acomete a pessoa, né? A pessoa está andando, ouve um trovão, vê uma cena na rua, aquilo ali invade a percepção da pessoa qualquer e ela tira uma intuição daquilo. Ela tem um presságio, eu não sei qual seria o radical dessa palavra presságio, mas o pré parece indicar que há uma antecedência, né? Uma antecipação. Eu não encontrei na época que eu estava fazendo essa pesquisa a origem de presságio, né? Uma origem interessante de presságio, na verdade, né? Presságio eu acho que veio latim mesmo. Uhum. Mas eu não encontrei nenhuma origem próxima do augúrio, né? Então é possível que não acho que a palavra presságio não tenha sido muito importante para os romanos, né? Diferente de auspício e augúrio. Auspício e augúrio você encontra com bastante relevância nos textos, né? A própria noção de augúrio, como você está colocando aí, como ela envolvia essa ação pública e eram coisas deliberadas, tem essa característica de que, por exemplo, o governante ele vai pedir, por exemplo, um augúrio pro sacerdote, né? Ou então tem datas pré-programadas no ano em que tem um rito em que você pede o augúrio. Então você tem que provocar o augúrio, né? Então você vê lá no Roma, eles, sei lá, soltam as gaiolas de pássaros que eles soltam pássaros. Mas um trovão e a interpretação mística de um trovão, você já teria um nome de auspício entre os romanos, sim. Então é mais uma coisa que você faz com objetivo ou aleatoriamente? Assim, a demanda por esse tipo de classificação recortadinha é meio que nossa, né? É possível que os romanos estivessem cagando por essa diferença. Talvez pra eles era tudo magia e foda-se, né?
Coisa dos deuses. Eu acho que não tinha essa distinção de magia, né? Eu acho que não estava dentro do... Não sei, aí teria que ter um especialista aí de Roma para falar, mas eu não... Acho que era cultural, isso aí não estava dentro do ambiente do sobrenatural, talvez, não. É a parte do... Esse tipo de coisa... Folclórico. Esse tipo de coisa não caberia no que a gente chama de magia hoje, né? Claro que hoje a gente chama tudo isso de magia, né? Magia é uma mega categoria gigantesca que engloba tarô, Goécia e... sei lá... qualquer coisa. Punheta, Viagem astral. Mas a palavra magia, usada por um romano, provavelmente não se referiria a isso, porque essa prática era uma prática sacerdotal. Isso daí era um sacerdote ordenado especificamente para conversar com os deuses. Não seria, por exemplo, um ato de cerimonial no sentido que a gente coloca hoje, em que a pessoa, sei lá, faria um círculo e, sei lá, usaria o turíbulo para fazer fumaça e invocar os espíritos, tal e tal e tal. Não, isso daí já, se fosse necessário categorizar, essa prática do augúrio, ela entraria na categoria de religião. Já o presságio é uma coisa já bem folclórica mesmo, né? Porque não tem, talvez, como tá apartada de um contexto de Estado, apartada de um sacerdote iniciado capaz de compreender os sinais do trovão ou das imagens, ele já está dentro ali do que vier à cabeça da pessoa na hora que deu de cara com aquilo, né? O presságio, ele não tá Por que eu tô batendo nisso? Porque eu vou querer, daqui a um pouquinho, entrar num assunto que vai atravessar esse conceito do presságio aí. Na verdade, vai atravessar todos eles. Porque o sortilégio, da mesma forma como você falou, ele também tá fazendo um ato buscando a aleatoriedade de uma coisa, né? Abrindo um livro e tirando algo de lá e interpretando aquela passagem à luz de uma questão específica, né? Quer dizer, eu vou perguntar um troço, o livro vai me dar uma resposta. Eu vou perguntar um troço e a carta de baralho vai me dar uma resposta. Mas nos três elementos, tanto no augúrio, quanto no presságio, quanto no sortilégio, e agora a gente vai começar a entrar na mancia, nas artes divinatórias, elas estão as três trabalhando com aleatoriedade. Eu concordo. Concordam comigo? Ou não? Sim, eu concordo na medida em que existe alguma coisa inusitada que acontece. E que presume-se que ela é uma mensagem dos deuses. Sim. Então, na medida em que ela é uma mensagem dos deuses, existe a expectativa de que justamente o que vai ser comunicativo é uma diferença notável. Sei lá, é claro que no caso dos pássaros, o fato de para qualquer lado que ele voasse seria notável, né? Mas se você quer um presságio dos deuses, olha para cima e o dia tá como ele sempre esteve, isso não vai significar nada. Nada. Tem que acontecer alguma coisa, tem que haver um movimento, uma sacudida no espaço para poder gerar a intuição de algo, né? E aí esse algo seria essa mensagem divina, que é o que me cai na própria palavra divinação. A palavra divinação, ela já traz nela esse aspecto divino, né? O próprio Levi, se eu não me engano, no Dogma Ritual, ele diz que divinare, a palavra adivinhar, que viria de divinare, em latim, é exercer a divindade. E ele diz isso com referência à próprio Gênese bíblico, em que a serpente diz que quando você vai comer lá do fruto da árvore, você não vai morrer. A citação da bíblica pontualmente é: seus olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então há essa questão de que, já dentro da tradição cristã, pelo menos, na nossa tradição ocidental cristã, de que o conhecimento do futuro ele é uma habilidade de Deus. E aquele que é capaz de ver o futuro
ele é aquele que é capaz de exercer essa divindade, essa habilidade divina da onisciência, né? Do saber o que não é sabido. Existe uma outra coisa que não vai tocar na nossa questão aqui, que é típica grega, né? Que era a existência... Isso é um conceito da Grécia pré-filosofia, né? Um conceito Grécia pré-filósofos, né? Que são os 3 papéis do mestre da verdade. São 3 figuras da sociedade grega que representam a verdade, as pessoas que têm a posse da verdade, né? E uma delas é o profeta. Uhum. Você tem o poeta, que canta a verdade do passado, né? E aí você tem o rei, que declara a verdade presente, e você tem o profeta, que declara a verdade do futuro, né? São as 3 figuras da sociedade grega que são as detentoras da verdade. Irado isso. Maneiríssimo. Não tinha ouvido essa definição, não. E o profeta, nesse contexto grego, ele também tem esse... Você sabe dizer se ele também tinha esse contexto de contato divino? Diretamente, explicitamente? Ou não? Sim. Eu já não sou especialista para elaborar isso em muitos detalhes, né? Mas você vai ter, por exemplo, um caso que é notório, que é o oráculo de Delfos. Uhum. Compreendia-se ali que a pitonisa, ela entrava num estado de transe que fazia com que ela falasse com a voz de Apolo. Uhum. Então você vê que esse é um caso, por exemplo, em que tá claro a relação entre a fala profética e a fala divina. Sim. Na experiência ali, muitas dessas experiências de adivinhação ou de profecia, né, que a gente vai chegar em algum momento de profecia, é a voz do Deus falando pela boca do profeta, né? Seria algo assim. Fear not, O prophet, when these words are said, thou shalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen, and blessed are the eyes that thou shalt look upon with gladness. But I will hide thee in a mask of sorrow. They that see thee shall fear thou art fallen, but I lift thee up. Bom, então chegando no nosso métier aqui, já mais contemporâneo, que é a prática divinatória das artes oraculares aí que a gente tem. A gente no Calem tem o curso, como você falou, que deu recentemente a aula, foi quando? Foi uns 2, 3 meses atrás, né? Em março, abril. A gente tem aqui, dentro dos cursos, entre os cursos, o curso de divinação, com o módulo divinatório, que a gente lida particularmente com geomancia, que hoje não é uma técnica divinatória muito conhecida popularmente, mas já foi uma das grandes artes divinatórias do passado, né? Sim, geomancia foi uma grande mancia na prática dos europeus e dos árabes, né? Uhum. A gente hoje dá muita atenção ao tarô, mas como a gente sabe, o tarô mântico, ele só existe no século XVIII. Uhum. Então você tem, é claro que a parte as práticas de sortilégio, que como a gente comentou anteriormente, existe evidência de que os baralhos de cartas eram usados na prática de sortilégio, né? Mas aquilo que a gente chama de mancia hoje, que é uma prática mais, digamos que mais elaborada, na Europa, a grande arte era a arte da geomancia. Para quem não conhece, quem tá ouvindo aí fala, nunca ouviu falar de geomancia. A geomancia, ela é uma técnica originalmente árabe. Eu acho que o Peu também teve uma historinha sobre isso aí, estudou recentemente, né, Peu? Como é que a geomancia... porque é a minha típica birra, né? Uhum. Você tem uma esoterização maluca do nome da geomancia. Você vai ler num livro hoje, por exemplo, de esoterismo genérico, dizer que a geomancia é a mancia da Terra. Uhum. E, de fato, a palavra geomancia significa exatamente isso. A palavra geomancia ela é uma palavra bem mais antiga do que... enfim, vou contar uma história que é o que eu quero dizer. Mas entre os latinos, a palavra geomancia já era usada. E entre os latinos, geomancia seria o caso de você ficar, sei lá, olhando a paisagem e ver uma montanha com uma forma esquisita, e aí você tomar um auspício da forma dessa montanha. O Feng Shui, por exemplo,
que é uma mancia chinesa, assim, é racionalmente uma mancia, porque é uma forma de você fazer a divinação observando a Terra, no sentido de a superfície do planeta Terra, o solo ou as formações geográficas. Mas acontece aí, então, que na Espanha, no século XIV, se não me engano, um sujeito vai traduzir um livro desses de sabedoria árabe para o latim, ou para o espanhol direto, não me lembro agora, e ele traduz o nome de uma prática mântica árabe para o espanhol ou para o latim, eu não me lembro, como geomancia. E esse nome árabe não é geomancia, esse nome árabe não significa a mancia do elemento terra. Esse nome em árabe, ele significa algo como rabiscos feitos no chão. Uhum. Porque originalmente era as batidinhas da vareta na areia ou do rabo do camelo, não tinha essa história? Exatamente, né? A pessoa faria os pontinhos, e aí depois a gente vai explicar, né? Usando uma vareta rabiscando no chão. Então, o nome dessa mancia era algo como rabiscos feitos no chão, ou mancia dos rabiscos do solo. E esse maluco tradutor, ele traduz esse nome como geomancia. E aí fica na cultura europeia que essa mancia específica é de alguma maneira uma mancia do elemento terra, mas isso não existe na cultura árabe. Saquei. Porque, na verdade, aí o cara jogou provavelmente esse geomancia aí no meio porque estava associando o chão com base, com talvez os atributos do elemento terra, talvez, e aí falou, não, é a mancia da terra, porque já tem outras mancias aí, essa aí vai ser aqui, eu vou jogar no elemento terra. E tudo. Pois é, aí dá bug, né? Porque você tem no Eliphas Levi, por exemplo, uma doutrina em que ele fala: hidromancia é a mancia em que você observa a água, piromancia é a mancia em que você fica olhando para o fogo, aeromancia é a mancia em que você fica olhando para o ar. E geomancia, não é. Geomancia não tem nada a ver com você olhar para o chão. Tem a ver com geomancia são pontinhos no papel. Processo muito maluco, de repente a gente fala daqui a pouquinho aqui. Mas enfim, a gente tem a geomancia, a gente pode entrar em mais detalhes daqui a pouco nela, mas por enquanto, o interessante é o seguinte, a gente tem a geomancia, que é uma prática que foi muito, muito importante no passado e tal, pelo menos do fim da Idade Média até o século XVIII, XIX, ela foi XIX acho que nem tanto, mas até o XVIII provavelmente foi uma das principais formas de adivinhação entre os autores e tudo mais, sofreu um declíniozinho e é resgatado, acho que pela Golden Dawn, como prática. Mas o interessante da geomancia, independente de qualquer coisa, é que ela gera um mapa de informações aleatórias. Absolutamente aleatórias. Você, simplificando bastante o processo, você marca lá uma série de rabiscos, conta os rabiscos, depois esses rabiscos vão virando determinadas marcações, vai se somando essas marcações umas a outras, gera-se uma tabela, né, de pontos em casas, com figuras dentro de determinadas casas, e aí o geomanta, ele interpreta esta tabela. O meu ponto que eu queria ouvir vocês falando aqui é: qual a relação que existe para vocês entre esse processo de geração de aleatoriedade e de geração de significado? O que acontece entre uma coisa e outra que torna o processo, para nós, em alguma instância, válido? Eu acho que a mancia em si, ela é quase que irrelevante frente ao trabalho divinatório. Eu acho que tem que ser algo que seja aleatório, não pode ser aleatório demais, nem aleatório de menos. Eu fiquei me lembrando muito de quando o Dushan deu o workshop dele aqui no Rio sobre Enochiano, que ele fala muito sobre a linguagem do Enochiano, etc. E muitas vezes ele toca no ponto de que aquilo ali não é exatamente um truque, mas é uma forma de você ocupar o seu racional tentando decifrar aquele vocabulário,
enquanto outra parte da sua mente está fazendo de fato o trabalho. E eu entendo que a divinação, pelo menos a divinação que eu trabalho mais, que é a do tarô, ela é totalmente a partir disso. As cartas em si, elas não são tão relevantes assim. O que é relevante é um papel em branco que eu recebo para construir uma narrativa a partir de uma inspiração que eu tive. Eu não vou discordar de uma posição teórica, mas eu falei algo bem diferente para minha turma de geomancia na minha experiência desse semestre, que foi o seguinte: quando você vai produzir a profecia mântica, né, você tem, isso não é um problema teórico, é um problema prático, né, você tem um inimigo que é a sua própria tendência de geração de significado. Você, por exemplo, na medida em que, a não ser que você seja um mestre do templo da AA, uma pessoa que existe, mas não existe, você, na sua existência, você tem as suas tendências. Então, você tem as suas preferências, você tem aquilo que você gosta de pensar, e se você for largado para pensar sozinho, você vai tender a ter as mesmas opiniões que você sempre teve. Então, eu posicionei para aquelas pessoas naquela aula que um dos grandes valores de você usar o jogo geomântico é porque, na medida em que ele primeiro, é composto de símbolos que têm um valor de significado arbitrado, né, quero dizer, ele é previamente arbitrado, você não inventa na hora. E além disso, você joga ele mostra para você um padrão qualquer, existe ali naquele padrão um texto, e na medida em que existe ali um texto, você vai ter a prática de você sair da sua própria opinião para você ir até a opinião do texto, como você lendo um livro. É argumentável que uma pessoa pode dar a um livro qualquer leitura que ela quiser, na medida em que, primeiro, ela tem esse poder, e segundo, a linguagem ela é aberta, então é possível você dar ao texto várias leituras. Mas mesmo que você diga que o texto tem várias leituras, o texto é uma forma. Uhum. Ele não é literalmente uma página em branco. Então, as palavras que estão ali, colocadas umas na frente das outras, elas meio que têm o efeito de reduzir a totalidade das leituras possíveis. O texto tem uma mensagem. Uhum. Então, o grande barato da mancia, e eu não digo isso mais uma vez teoricamente, mas isso foi o que eu disse para aquela turma, era de que, através desse processo de você jogar os símbolos e ver um texto aleatório a cair na sua frente, você tem a oportunidade de escapar dos pensamentos que são os seus pensamentos de sempre, para tentar chegar numa mensagem que seria para você totalmente diferente. Ou seja, você tenha um recurso para gerar o inusitado. Uhum. Esse confronto com algo não esperado é que vai que dá oportunidade de produção de uma coisa que você tá de frente, né, você está se confrontando com algo que não é sabido, com o imponderável, que é o futuro, né? E aí você, de frente do que é também absolutamente não conhecido, que é um texto que foi jogado na sua frente de forma arbitrária, você vai colar aleatoriedade com aleatoriedade e tentar extrair o significado disso. Seria isso? Seria, acho, por aí? Isso foi o que eu coloquei como ferramenta, né? Uma espécie de valor. No final das contas, se você me perguntar se eu acho que os símbolos de uma mancia qualquer têm algum significado místico, algum poder mágico, vou concordar com o senhor Feliciano e vou dizer que não. Na real, você vai sofrer ali um fenômeno mágico que vai emitir uma profecia. A palavra mancia, ela não é muito distante de profecia nesse sentido, eu acho. Então, né, quero dizer, eu não diria, por exemplo, eu acharia absurdo, por exemplo, que uma pessoa jogasse o tarô na minha frente e proferisse uma mensagem a partir da leitura e viesse uma outra pessoa e dizer, não, tá errado, porque essa carta não significa isso, não sei o quê. Isso pra mim é nonsense. Uhum. E tá, maravilha. Deixa eu só aí, puxar outra sardinha dessa de uma outra vinda do Ducha, na verdade, que teve uma coisa que eu achei muito interessante que mostra esse conflito do que você... Como o Peu falou,
que não é uma folha em branco, tem algumas palavras ali para você montar uma narrativa. E aí eu lembro que o Duchamp, ele tinha acabado alguns meses atrás tinha caído de moto, quebrou o braço e tal, ficou um tempo de molho. Aí quando ele tava aqui, ele pediu pra gente jogar tarô, perguntando se ele deveria comprar outra moto. E aí a gente tirou ali com o tarô que tinha, dois pares de cartas, e começou a interpretar ali o que ele deveria fazer. E a maioria das pessoas entendeu que aquilo ali era um par que significa, pela natureza do significado do tarô, eu não lembro qual era nas cartas, mas que não era adequado ele comprar moto, que não ia ser bom. Algumas pessoas discordaram, mas a maioria concordou que não era o momento de comprar uma moto. E aí ele pegou e falou assim, não. Aí ele apontou pra carta e falou assim, procura aí no Google o símbolo da Yamaha. E aí o símbolo da Yamaha era tipo assim, com alguma licença poética, parecido com a carta. E a interpretação dele foi totalmente baseada na figura que estava mostrando ali. Não tinha nada a ver com o significado clássico daquele arcano. Então é curioso porque justamente o que eu acabei de falar de, tipo, duas pessoas falam assim, a interpretação é essa, não, tá errada, é outra. Mas aí você tem métodos divinatórios diferentes que tornam muito ampla a possibilidade do tarô. Eu acho que realmente ele serve como um vocabulário, mas é um vocabulário para construir qualquer coisa. Não é só o significado puro da carta, né? Ainda mais no tarô que a gente está acostumado, que é o tarô de toque, é um tarô muito cheio de símbolos, né? As cores, os signos, os planetas, as letras hebraicas, os caminhos da árvore da vida, as Sefra, etc. Ele tem muito elemento mnemônico jogado ali dentro dele, né? Mas às vezes, esse exemplo é muito legal porque a interpretação para ele não saiu de nenhum deles, né? Saiu do desenho da carta. E eu acho que isso é interessante, e eu acho que foi um aprendizado muito legal naquele dia, porque está colando com algo que o Peu falou agora há pouco, que é de fugir do vocabulário. É construir um vocabulário inusitado. Né? Porque eu acho que nesse inusitado, no inusitado do vocabulário, de você perder as respostas fáceis, quando a gente está muito habituado com o vocabulário do tarô, a gente vai olhar para o tarô e vai ver só aqueles símbolos que já estão massificados na nossa cabeça. O treino talvez tenha que ser o contrário do tarô, né? Não que tenha que perder de vista os significados, é óbvio que não. Mas isso ele tem que ser acessório, talvez, né? Eu tenho essa interpretação. Porque senão você perde essa conexão intuitiva. Você começa a ler um texto pronto. E aí fica parecendo a astrologia de site, né? Que vê aqueles textos, aqueles parágrafos prontos, que conforme vai fazendo as combinações lá no mapa astral, o cara vai encaixando aquilo ali para fazer um texto padrão. Personalizado entre aspas, né? Personalizado porque o cara selecionou aquele bloco de texto com outro bloco de texto que é da outra aspectação planetária, e aí encaixa aquilo tudo ali e gera um texto novo, mas o texto é novo porque ele está encaixando as coisas em outra ordem. Mas cadê a intuição? Então, se fosse assim, então de fato, leitura de site pura e simplesmente per si seria algum tipo de válido de mancia? Tipo, pegar aquele texto e levar ele ao pé da letra? Bom, aí se defina válido, né? Pois é. Porque o desafio máximo total da prática de mancia é você não perder de vista o mundo real, né? Uhum. É claro que você pode, a gente vier aqui pra discutir que toda leitura é válida, porque tudo é válido, é assim, maravilha, você vai botar um monte de carta numa mesa, vai contar uma história, aí vai todo mundo dizer que a sua história foi bacana e vai todo mundo embora, mas e daí? Você tá contando história, você é um narrador, contador de história só. Existe uma presunção na prática da mancia de que ela vai gerar para você, se não uma leitura perfeita do futuro num sentido de, sei lá, de ficção científica, mas um conselho a seguir. Uhum. Por exemplo, sei lá, você tem amanhã você tem uma reunião de negócios,
e você não sabe se você vai ser agressivo e vai entrar direto com uma proposta muito dura e arriscada, ou então se você vai ser conservador e ir devagar Olha só. e, na real, fazer uma proposta suave, o que dá margem pra você ganhar menos. Você não sabe o que fazer. Uhum. Então, se você for jogar uma mancia e a mancia vai te dar um resultado, você tem que fazer o que a mancia falou. Caso contrário, você tá lendo uma história de ficção. Te falar que você acabou de divinar Uhum. algo que eu ia contar e que aconteceu comigo essa semana. Eu tô tentando criar um hábito no início da semana, eu tiro algumas cartas de tarô pra saber como é que a minha vida vai ser naquela semana em relação a determinados temas e um conselho de como eu deveria agir. E aí eu anotei aqui no meu diário que tirei segunda-feira. Em relativo ao trabalho, o par foi o carro e o príncipe de bastões. E o conselho que eu tirei de como eu deveria me portar foi o tolo e crueldade, que é a 9 de espadas, Martin Gêmeos. E eu tirei isso na segunda-feira, eu tinha uma audiência de conciliação na quarta-feira. Na terça-feira, a advogada da outra parte me ligou, vem aqui e tal pra gente fazer um acordo, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí eu fiquei super empolgado, assim, de tipo, porra, finalmente algo vai se desenrolar, e é um caso muito óbvio, então óbvio que a mulher vai querer fazer um acordo pra não se fuder e tal, e finalmente vou receber uma grana, vou poder pagar minhas dívidas, e tava feliz. Aí voltei para o conselho que eu tinha interpretado como tomar cuidado para não chegar nas situações com muita inocência, ou achando que tudo vai dar certo, porque eu tenho um embate aí de discurso que eu precisaria ter atenção. E não deu outra. Eu cheguei na reunião, a mulher me chamou lá, na verdade, pro chefe dela me dar uma ameaçadinha velada. E aí, como eu já tava preparado, eu não tava otimista, eu tava assim, o nego vai querer me fuder, isso me ajudou a lidar com aquela situação. Eu lidei com ela de uma forma muito mais fria. E hoje, no dia seguinte, teve audiência e tal, e eu tive um discurso assim, que não teria sido melhor se eu tivesse escrito ele. E tudo isso eu levo em consideração que foi a minha forma de interpretar esse par e de guiar as minhas ações nesse tema para esse resultado, que eu acho que hoje em dia foi super frutífero para a minha situação profissional. Muito maneiro. Excelente história. Recuperando o que você falou, Peu, eu não discordo de você, não. Eu não acho que tem que ser uma coisa maluca, aleatória, e qualquer coisa vale, não. O que eu estou querendo falar é mais ou menos o contrário. Quer dizer, não é o contrário, é um pouco transversal isso sim, mas assim, a gente às vezes fica, eu acho isso um hábito pernicioso para a prática divinatória, muito fechado nas possibilidades muito estreitas, né? Que tal posição que saiu no jogo geomântico, tal carta que saiu, ela significa radicalmente uma única coisa. E às vezes a resposta pode estar à luz da intuição da pessoa que está fazendo a leitura, né? O divinador, ela pode surgir a intuição, uma coisa que anteceda essa leitura dos símbolos, como aconteceu na história do Duchamp, com a carta sobre a moto. Antes da leitura pura dos símbolos da carta e a interpretação daquele texto da carta, surgiu mais ao olho ali, um exemplo que foi talvez apenas pitoresco, assim, né, para transmitir uma perspectiva diferente da tradicional, né? O que saltou a ele ali foi o desenho da carta, não o significado da carta. Eu acho que às vezes esse tipo de intuição que pode saltar no olho da pessoa que está adivinando, não pode ser deixado de lado. Ou você discorda, acha que não, esse tipo de intuição tem que ser abandonado e tem que ser lida rigorosamente os símbolos da mancia que está sendo Você trabalhada. admitiria como válido uma divinação que fosse completamente oposta ao símbolo que foi apresentado? Eu, Flávio? Vocês dois. Assim, como a mancia é uma prática profética, é meio sem cabimento
você dizer que a profecia que o sujeito emitiu não é correta por razão de, sei lá, de que o maluco errou a gramática do português. A natureza da profecia não é essa. A natureza da profecia é que aquilo que ela falou vai acontecer. Então a validade da profecia, ela tá no seu cumprimento. Como você mesmo colocou, a gente usa dispositivos geomânticos para emitir profecias. O dispositivo em si não é a profecia, ele é só um dispositivo. O que eu acho que vai responder a pergunta do Flávio é que eu não sei o que é uma leitura mecânica. Uma leitura mecânica, para mim, eu até sei qual é o desafio que a pergunta traz, mas o próprio desafio ele já se revela problemático. Porque o que é uma leitura mecânica? Não existe leitura mecânica. Na real, o que se poderia chamar de coisa muito burra, provavelmente não se poderia chamar de leitura, que seria um mapeamento 1 a 1, de símbolo a símbolo. É como, por exemplo, saiu a carta carruagem e aí então é um automóvel. Mas esse mapeamento 1 a 1, um mapeamento 1 a 1 como esse, que seria mapeamento de puro estímulo, ele não significa nada, porque o mero fato de dizer automóvel não me disse nada. O que é um automóvel? Eu vou ganhar um automóvel, eu vou ser atropelado por um automóvel, a pessoa amada vai chegar daqui a 3 dias dentro de um automóvel. Para você poder fazer uma leitura como essa, você já naturalmente tem que escapar de um mapeamento tolo, sinal a sinal. Você tem que ir para significado. Então, é claro que eu entendi o que você falou e eu concordo com você no sentido de que existem leituras mais maneiras do que as outras. Para isso, você vai ler mais, por exemplo, né? O próprio um leitor mesmo, né? Um leitor de livro, né? Quanto mais ele lê, mais habituado a ler ele fica, ele vai então extrair mais significado daquilo que ele lê. Aí tudo bem, eu concordo com você. O que eu acho que é complicado não por ser falso, mas porque vai, enquanto prática, levar a pessoa justamente a escapar da fonte da profecia, é que ela faça uma coisa não intuitiva, que ela escapar da forma da mensagem. Né? Se eu recebo uma mensagem dizendo, como o caso do Ducha, né? Se eu recebo uma mensagem dizendo amanhã vai dar merda, e eu faço a gemátria da palavra merda e descubro que a palavra merda tem a mesma numeração da palavra grande sorte, eu digo, amanhã vai ter uma grande sorte. Cara, a frase disse amanhã vai dar merda significa que vai dar merda. Não tem análise gemátrica mística que vai negar isso daqui. Eu acho que esse que é o problema. Fear not, O prophet, when these words are said, thou shalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen, and blessed are the eyes that thou shalt look upon with gladness. But I will hide thee in a mask of sorrow. They that see thee shall fear thou art fallen, but I lift thee up. Aí eu vou buscar outra treta extremamente tradicional, mas ainda em cima do exemplo do Ducha, que o das diferentes interpretações. O cara desconfiado que vai a 2 adivinhos diferentes e faz 2 perguntas diferentes, a mesma pergunta para duas pessoas diferentes, né? Para 2 adivinhos diferentes. Claro que a gente tem um monte de histórias bacanas de que as cartas mudam, mas o adivinho dá a mesma informação, ou as informações complementares, etc, etc. Mas na real, vamos pensar aqui o evento mais provável dentro das possibilidades. Vamos ignorar por alguns instantes os aspectos mágicos da coisa, mas a pessoa foi a 2 consulentes e obteve 2 consulentes, foi a 2 adivinhos e obteve 2 respostas distintas. Alguém errou. O que aconteceu aí? O que está acontecendo? Eu acho que alguém errou. Eu acho que assim, é claro que você não... Eu não acho que é uma ciência exata de, se os adivinhos são bons, eles vão falar a mesma coisa. Mas eu tenho uma percepção de que a divinação é como se fosse uma canalização. Você recebe a luz divina e através de você, o poder de Deus se manifesta e você divina. E tendo essa ideia de operação em vista,
a pessoa pode ser mais ou menos proficiente nisso. E a proficiência, às vezes, não é só no volume da mensagem que ela recebe, mas pode ser também na interferência. Não quero parecer muito esquizotérico, tipo, dando desculpa pra gente que não sabe ler tarô direito e erra demais. Mas eu acho que uma divinação correta, ela tem algum grau de que vai acertar. Tipo assim, se eu falei que você vai casar ano que vem, você pode namorar junto e morar, mas solteiro você não vai ficar. Se você ficar solteiro, que algo de errado aconteceu, ou no seu caminho ou na minha divinação, mas a interpretação divinatória, pra mim, é a visão dessa possibilidade provável. Você tem alguma opinião, Peu, sobre isso? Sobre leituras divergentes? Eu não tenho experiência com isso daí, né? Então eu não vou me arriscar a tirar uma opinião do rabo, não. Mas eu posso relatar também sobre isso de leituras comparadas, que durante o curso de tarô que eu fiz, eram cerca de 5, 6 alunos na turma, né? E no final de toda a aula a gente jogava para treinar e tal, praticar alguma coisa. E era muito comum que para uma questão os arcanos maiores se repetissem na mesa. A gente já, cada um dos 5 alunos tiram 3 pares e vários arcanos se repetem. Bem comum isso. Interessante. Bacana. Bom, vou voltar então para um outro ponto aqui atrás que a gente estava falando lá atrás. Eu vou ler um trechinho aqui. Hoje eu trouxe várias citações para alegria do Peu. Eu trouxe várias citações do Eliphas Levi. Porra, isso é correto, isso aí. Tinha que ter mais no mundo isso aí, cara. Tinha que parecer no intervalo da novela. Cara, imagina, maluco. Uma voz do Cid Moreira. Eu acho que ia ser maneiro. Pensamentos de Eliphas Levi. E aí entra o Cid Moreira. Tá vivo ainda o Cid Moreira? Porra, boa pergunta. E aí? Dá 2 minutos. Cid Moreira vive de ler a Bíblia, rapaz. Vai viver pra sempre. Deus jamais vai levar ele embora, né? Jamais, ele tem uma função a cumprir. Tá certo. Mas enfim, o Eliphas Levi, ele tem, lá no Dogma Ritual, ele tem duas citaçõezinhas que eu vou ler aqui, 2 trechinhos que estão próximos, tá? Na parte, se não me engano, tá no Dogma isso. Primeiro trechinho é esse aqui. A analogia é a chave de todos os segredos da natureza. É a única razão de ser de todas as revelações. Primeiro ele joga essa parada aí. Aí, na verdade, isso é na página 213. Antes um pouco, ele diz o seguinte. Vou pegar um pedaço mais curto aqui. Ora, não se enganem aqui sobre a função que atribuímos à imaginação nas artes divinatórias. Vemos pela imaginação, sem dúvida, e este é o lado natural dos milagres, mas vemos coisas verdadeiras, e é nisso que consiste a maravilha da obra natural. Temos aqui, então, grande iniciador, Eliphas Levi, jogando, tirando o véu do esotérico, maluco, místico e incrivelmente mágico, e dizendo que não se enganem sobre a função que atribuímos à imaginação nas artes divinatórias. Vemos pela imaginação. E aí? Vemos pela imaginação. Como que esse processo aí de imaginação vira futuro? Mas será que ele não está falando de um misto de divinação com viagem astral? Uma linha tênue aí que faria com que a projeção e a imaginação se combinassem e através disso você divinasse? Então, é porque o que você falou é a mesma coisa que o Levi fala. Quando o Levi fala de imaginação, ele não está falando de uma pessoa que está parada e está pensando assim, como é que seria se eu fosse amanhã na praia? Aí ela vai imaginar si mesma na praia. Isso é uma ação deliberada de uma pessoa que está procurando se entreter através de uma fantasia sintética, né, que ela sintetizou. Eliphas Levi, quando fala de imaginação, ele está falando de um aparelho chamado imaginação.
Tipo, você tem um sistema urinário, você tem um sistema límbico e você tem um sistema imaginativo. Tem uma parte de você, tem um troço dentro de você que é um aparelho cuja ação é a imaginação. Então boa parte isso é uma coisa que o Levi bebe nos, como é que chama isso, meu Deus? Nos alemães, os pessoal do magnetismo animal. Os mesmeristas? Os mesmeristas, né? Que desenvolvem toda, enfim, que é uma disciplina super importante aí na história do esoterismo, em que eles vão desenvolver, então, o conceito de que existe uma inteligência na pessoa, que ela, não é que ela não seja racional no sentido crowleyano, que ele fala do suprarracional, vertical, né? Mas que ela é uma espécie de outra inteligência, que é a inteligência que capta o lado noturno da natureza. Então, no Levi, esse aparelho chamado imaginação, ele é um aparelho perceptivo, como um sétimo sentido da vida, aonde então a luz astral bate. Ela bate lá e gera formas. Aí você vê as formas, mas você não imaginou porque você quis. Sim, o que o Sr. Feliciano falou agora, eu tava ensaiando puxar daqui a um tempinho mesmo, que esse cruzamento, mais ou menos assim, de divinação, de processos de adivinhação, de métodos divinatórios com viagem astral. Eu acho que isso casa, em certo sentido, em que você produz, na linguagem do Levi, através dessas formas que você acabou de falar, Peu, mas em que você produz imagens. E aí eu acho que aí estamos falando de imaginação mais ou menos no mesmo verbete do dicionário, né? Produz imagens espontâneas. Você produz imagens no sentido de que você toma uma ação. Você toma uma ação na expectativa de que lá na frente imagens vão se produzir. Né? Mas você não produz as imagens no sentido de que você deliberou que vai aparecer uma imagem X ou Y. Isso, né? Você não tá imaginando que você tá indo na praia e tal. Quem tem experiência de viagem astral aí da audiência, e que pra quem não tem também é legal reforçar isso, ou ouvir lá o programa sobre viagens astrais que a gente falou lá atrás, né? A viagem astral, ela é um processo que ela muitas vezes começa de forma mais ou menos deliberada, né? Você tem um foco XPTO e tal, e depois de um tempo ela começa a andar sozinha e várias coisas vão acontecendo, né? E você vai assistindo, interagindo naquele espaço, né? naquele universo imagético, né? Então eu acho que existe um paralelo aí na ciência divinatória, na arte divinatória, em que você também cria um gatilho através do sortilégio, através de sistemas de símbolos, etc., para que produza uma imagem. E aí você vai depois, assim como também na prática da viagem astral, exercer uma análise e produzir um sentido, um significado daquilo ali. É por isso que eu digo que o Levi não falou, a fala do Levi não é diferente da fala do Sr. Feliciano. O Levi, ele constrói toda uma teoria unificada da magia que ela é fundamentada em poucos elementos, sendo que dois dos elementos da maior importância são essa substância que ele chama de luz astral, que corresponde ao éter, que naquela época era um elemento da física da época, né? Quero dizer, acreditava-se que havia uma substância chamada éter que estava por toda parte no espaço. E era o meio físico por onde se propagava a luz. E uma outra coisa, que é o que ele vai chamar de corpo astral, ou enfim, uma série de outros nomes que ele vai dar, e às vezes ele dá uma escorregada e fala, não, é a imaginação mesmo, que é o aparelho que sente essa luz, mas não sente no sentido de um calafrio, ele sente no sentido de uma audição ou visão, ele gera formas. Então aí, né, como o senhor Feliciano falou, na teoria do Levi, existe uma diferença muito pequena, significativa, mas pequena, entre você fazer viagem astral e você ter uma profecia. Sim. Em particular, se a sua profecia não for uma profecia narrativa, como aquilo que a gente faz com geomancia, mas quando você toma uma chapada mesmo, você tem uma visão. Vou chegar aí daqui a pouco, vou entrar nesse barato da profecia daqui a um pouquinho.
Vou voltar só um passinho para trás aqui para a gente fechar esse ponto do Levi, que o Levi ele usa essa linguagem da luz astral, etc, etc, etc. A gente falou sobre isso no programa, não lembro qual, que a gente fala sobre a transição da linguagem mágica, pelo menos do Agrippa até o Crowley, né? Em que a gente tem os elementos como elementos da natureza, as propriedades naturais das coisas, né? E depois, nesse momento, o Levi ele diz que não é esse lance das propriedades naturais das coisas. Existe uma luz astral, né? E que ele vai chamar que ele vai chamar, não, que ele às vezes vai entregar dentro dessa ferramenta, desse processo imaginatório, né? E aí que vem o que eu queria puxar, né? Quer dizer, a gente vai produzir imagens a partir de um estímulo. E como foi falado lá atrás sobre o oráculo de Delfos, e como também é relatado na própria prática geomântica pelo Crowley, já super contemporâneo, século XX aqui, ou final do século XIX, eu não lembro se essa referência vem da Golden Dawn, em que ele vai produzir uma cerimônia ritual, né, para fazer uma leitura de geomancia, né? Em ambas as situações está sendo buscado um processo de excitação do adivinho, né? Em que o adivinho ele busque um estado alterado da consciência. E isso me remete, de certa forma, também a uma coisa que me falaram anos atrás, assim, há muitos anos, estava começando a estudar esoterismo, magia e tal, e eu conheci um cara que, agora não lembro se foi um cara ou se foi uma mulher, mas acho que era um cara que jogava tarô, cigano, e aí ele falava assim: Flávio, uma das paradas mais importantes na hora do jogo de tarô, para ele, para essa pessoa, era o ambiente. Que era importante que o ambiente do jogo fosse um ambiente que gerasse uma distinção do ambiente comum. Então, o paninho da mesa, a tendinha, o troço, o turbante na cabeça que fosse, alguma coisa que gerasse que aquele momento da leitura do tarô fosse um momento de excitação dos sentidos. O que é, para mim, perfeitamente análogo, em menor escala, claro, mas ao processo cerimonial mágico, né? Vocês acham... mas há uma leitura, antes de eu fazer a pergunta, há um texto, uma retórica, final do século XX, no século XXI, que joga tudo isso no lixo e fala assim, como a pessoa que me ensinou geomancia falou: você não precisa de nada disso, você vai lá, tá na hora de almoço, pega 2 dados ou 2 moedas, joga os dadinhos lá na hora do almoço, faz os rabisquinhos e tira a sua profecia. Vocês acham que as duas coisas são excludentes? Não são excludentes? Se tem funções diferentes? Como é que funciona o êxtase na leitura divinatória? O que vocês acham? Eu acho o seguinte, eu não quero... É engraçado, o ouvinte pode acompanhar na minha trajetória e, assim, eu quero evitar de, conforme a experiência vai passando, eu vou demonstrando alguma soberba. Mas eu tenho cada vez mais percebido que tem uma distinção grande entre a pessoa que passou pela, aspas, verdadeira iniciação, ou que tem uma prática mágica mais madura, assim, séria e menos cheia de firula. Mas é porque esse assunto aí bate muito nisso pra mim. Eu acho que é maravilhoso você ter uma série de componentes que te deixem naquele estado propício a adivinar. Uma toalhinha, um incenso, um sonzinho de sino, cristal, o que seja. Só que isso aí eu acho que não é um fim para a prática divinatória. Isso aí, na verdade, é o início. Você se recheia de coisas porque você ainda é incapaz de, com o estalo, fazer o seu cérebro e o seu aparelho chegar naquele patamar que você precisa chegar para adivinhar.
Então, a prática, tipo, se você adivinhar todo dia, jogar tarô todo dia, ou com alguma frequência, você vai ver que você requer cada vez menos tempo de preparação e de concentração para que a intuição venha. Então, as próprias imagens das lâminas, se você tiver muita intimidade com elas, já se torna um componente que já te coloca naquele espaço. Então, você só precisa ter um trabalho pretérito bem feito para que a sua capacidade mágica flua através daquilo. Então, nesse sentido, eu acho que tá certo falar que o ideal é você, numa terça-feira de tarde, pegar 3 moedinhas e um botão que tinham no seu bolso e criar um sistema divinatório a partir disso. Mas esse é um patamar que a gente tem que construir e chegar até lá. Construir a partir de uma prática mágica diária e consistente, de exercício magístico e de conhecimento e de intimidade com a divinação. Eu? Eu não tenho muita experiência como adivinador, não. Eu não tenho um gosto pela arte da divinação, não. Isso chega ao ponto de ser até uma rejeição, talvez. Pensando como magista, eu acho peculiar o recorte que se faz da divinação das outras práticas. Se a gente fizer um inventário das práticas de magia, sei lá, conjuração de espíritos, eucaristia, viagem astral, invocação divina, cacete A4. Você vai ter uma espécie de senso comum de que essas coisas todas elas vão funcionar direito dentro de um certo aparato cerimonial. É claro que existe no lore mágico ocidental corrente de hoje em dia, né, a noção de que o verdadeiro mago, ele só sente vontade e pronto, tudo já acontece. E que o resto são as muletas, né? Mas nós, os mortais, nós entendemos que a gente precisa das muletas para operar. Curiosamente, eu digo isso como uma observação social mesmo, né? Esse pensamento, ele não parece que entra no distrito das mancias. Eu não conheço, eu sinceramente não conheço nenhuma pessoa praticante de mancia que ela considere que ela tem que fazer mancia dentro de um aparato cerimonial. O que seria diferente do paninho, né? Não é uma questão de setting, né? É uma questão de você se posicionar na inspiração, né? No estado alterado de consciência de uma maneira assim um pouco mais contundente. Não conheço ninguém que pensa assim. É muito peculiar essa cultura da mancia dentro da grande cultura mágica. Porque aparentemente ela se descolou disso, né? Ela se tornou uma coisa, eu não digo isso de forma pejorativa não, mas uma coisa vulgar no sentido de comum mesmo, né? Quer dizer, o tarô se tornou uma coisa tão presente cotidianamente, todo mundo conhece alguém no trabalho, gente, que joga tarô, sei lá, ou se você fala no trabalho que você joga tarô, fudeu, todo mundo quer que você jogue, não é uma coisa fora como a astrologia, né? Assim como a astrologia, né? Não é uma coisa fora do pensamento popular, pelo contrário, é uma coisa totalmente integrada ao pensamento popular. Então, se você está dentro do pensamento popular, você vai jogar tarô na mesa do trabalho com o teu colega. Talvez por isso a tradição da prática divinatória tenha ficado assim, fora de um contexto ritual, né? Quando você fala fica implícito um passado onde não foi assim, né? Mas eu não saberia dizer que passado é esse. Os livros de geomancia medievais, por exemplo, tem um notório que é um chamado de geomancia, of geomancy, na verdade, em inglês, não é em latim não, que costuma ser editado junto com o 4º livro do Agripa, né? Que é apócrifo, não é do Agripa. Não é dele. Então esse texto, por exemplo, ele é um texto que ele, assim como as práticas modernas, ele vai te falar para você fazer geomancia assim, pega aí, rabisca aí, sai fazendo e lê, e é isso que faz. Ele não é um texto que vai dizer para você esse texto, né? Eu dei uma olhada nele hoje para conferir isso, na verdade. Ele não vai se dar o trabalho de dizer pra você que você tem que fazer um grande aparato cerimonial pra jogar a geomancia, não. Existe no corpus literário de geomancia, sim, uma espécie de preocupação com o estado profético. Que seria talvez um pouco diferente do moderno aí, porque você
muito provavelmente, se fizer um curso de tarô na praça, não vai, em momento algum do curso, ouvir falar sobre estado profético. É provável que você passe o curso inteiro só fazendo tarô instrumental, né? Que é aprender significado de símbolo. Eu não sei o que isso significa, eu não sou praticante de tarô. Mas, ainda na mesma linha, você vai ver, por exemplo, que o tarô, quando ele se torna o tarô mântico que a gente conhece hoje, no século XVIII, ele também não envolvia um cerimonial. Né? O tarô do Eteila, ele não tem aquilo que a gente chama de magia cerimonial envolvida. Ele simplesmente joga as cartas e tem uma presunção de algum tipo de que as cartas têm a propriedade profética pela sua própria natureza dentro daquele formato de jogo, né? Porque o Eteila, ele é a primeira pessoa que a gente conhece que arranja as cartas na mesa. Então eu digo isso porque a gente poderia dizer, porque olha só, a prática moderna ela está desgarrada do passado profético, mas eu não sei que passado profético seria esse. O que me veio à mente foram os próprios... a gente vai começar a entrar no lance de profecia agora, para fechar, mas seriam os próprios oráculos divinatórios em que há um estado de êxtase, de entusiasmo, de presença divina no profeta. Né? Claro que aí a gente pode estar atravessando uma linha que pode ser de um caminho só, né? Pode ser não seja uma linha que a gente está atravessando, mas assim, 1 quilômetro à frente dessa estrada das artes divinatórias e entrando aí no campo da profecia, em que outras coisas começam a acontecer, né? Antes da gente entrar na profecia em si, eu vou só dar um contraponto ao que eu mesmo provoquei na questão, que uma das experiências mais interessantes que eu tive de geomancia, eu fiz a geomancia no trabalho, correndo, porque uma pessoa precisava de uma informação pessoal, né, para uma situação na vida dela. Ela me mandou uma mensagem, na época não era, já tem bastante tempo isso, não era nem WhatsApp, era, sei lá, SMS ou alguma coisa, não lembro o que. E aí ela me pediu, por favor, para ver nas minhas técnicas alguma coisa. Eu fiz um jogo de geomancia super correndo, mandei a minha interpretação para a pessoa e, enfim, resumindo a história, a visão, a leitura, ela se cumpriu quase que integralmente conforme havia escrito nas mensagens que eu mandei, assim, tipo, quase que palavra por palavra, assim, um troço muito impressionante. Uma experiência de maior literalidade que eu recordo, porque que eu recordo da minha prática. Agora, embora eu tenha jogado esse jogo num ambiente totalmente trivial, num ambiente de trabalho, tava lá com uma porrada de coisa para fazer, peguei o caderno, fiz o negócio, interpretei, montei a tábua geomântica, depois fiz umas associações, fiz a leitura mais complexa, uma análise mais complexa do jogo, respeitando a posição das casas, etc. Eu gastei uma meia hora naquilo ali e mandei para ela. Embora não tenha sido um ambiente super cerimonial, eu acho que talvez tenha contribuído para o sucesso da prática. Não foi um êxtase mágico, místico, misterioso, em que eu estava muito, muito imbuído das forças divinas. Eu estava estressado, porque a pessoa me estressou, eu fiquei preocupado. Sacou? Eu fiquei preocupado com o que ia acontecer. E quando eu fiz a interpretação e eu vi que ia dar uma merda do caralho, eu falei, caralho, vai dar uma merda do caralho. E deu, de fato, uma merda do caralho. Então, o ambiente todo de leitura, de jogo e de interpretação, embora não tenha sido um ambiente místico, ele foi um ambiente de êxtase por estresse, talvez, né? Em que a pressa e a urgência da coisa tornou a leitura também dentro do seu próprio ambiente separado da vulgaridade, né? Então eu talvez eu entendo que não haja talvez historicamente a presença de
um cerimonial que envolva o processo de adivinhação, mas eu, na minha prática, trago que é importante que haja uma distinção, como todas as outras práticas mágicas que nós executamos em maior ou menor grau, que haja uma distinção da sua prática cotidiana. Você não joga a geomancia como quem faz palavra cruzada, sei lá, entendeu? A teoria mágica, ela vai exigir que a profecia, né, que a condição sine qua non da profecia é o estado profético, né, de que você vai, sei lá, realizar a grande obra ali e vai unir o pentagrama com o hexagrama, microcosmo com macrocosmo, não sei o que lá, e que nesse estado épico da humanidade, ali nessa condição que você vai conseguir gerar a profecia. Mas é claro que o que funciona ou não funciona é o laboratório que diz. Então, precisaria aí a comunidade dos geomantas conseguir estabelecer, caso haja interesse, né, algum tipo de critério mais apurado para poder fazer essa pesquisa, porque se tem uma comunidade que é sem critério, é a comunidade dos geomantas, dos mantas, né? É uma comunidade que gosta muito de quando dá certo e que, curiosamente, quando não dá certo, não gera assunto, né? Some, né? Não aconteceu nada não, foi um negócio mais ou menos. Pô, eu tenho a experiência de ouvir um cacetão de profecia que não aconteceu do jeito do que foi profetizado. Fear not, O prophet, when these words are said, thou shalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen, and blessed are the eyes that thou shalt look upon with gladness. But I will hide thee in a mask of sorrow. They that see thee shall fear thou art fallen, but I lift thee up. Agora a gente vai falar ou não vai falar do Homem do Oeste? Então, eu ia entrar, eu não ia nem puxar isso não, mas eu ia falar agora pra gente falar sobre profecia e no rastro da profecia falar sobre os livros santos, né? Ou pelo menos do UOL, né? Que é profético, em algum sentido, né? E aí, a profecia, onde é que entra nesse jogo das divinações, das adivinhações? O estado profético. O que é isso? Porra, sei lá. O que é isso, brother? Sei lá o que é isso, porra. A não ser que a gente entre numa pira cíclica aqui, né, cara? Que o estado profético é o estado onde você faz profecia, né, velho? Ah, porra, muito bom. Pronto, definição sincera. O estado profético é o estado mas deixa eu só levantar uma divisão aqui que eu acho que é interessante para esse finalzinho, que é o que é uma profecia? O que é uma profecia no sentido de como tem nas religiões afro-brasileiras? Eu vou no terreiro da Umbanda e aí a entidade fala que em breve vai acontecer tal coisa na minha vida. Existe distinção disso para uma profecia tipo liberal? Ou ambos são profecias? Porque eu entendo que quando a gente está falando dessa mediunidade mais marota do dia a dia, tem muitos casos que hoje a gente entende como interferência, ou tipo onda de rádio. Então, às vezes, o cara fala um negócio, ele é uma entidade, é a pessoa que incorpora uma entidade X, mas na hora de dar aquele conselho ele sofreu uma interferência externa. Também parece muito desculpa de esquizotérico, mas eu entendo que às vezes você tá no estado alterado e você ouve certas coisas, ou você intui certas coisas que você vê que são completamente vazios, assim. Muito comum com o pessoal da ayahuasca, pessoa que não é do meio magístico, só foi lá, tomou, e aí começa a escrever 1000 coisas desconexas, tipo o garoto do Acre, lá, o Jordano, Bruno Jordano, sei lá. Então, eu acho que talvez seja válido uma distinção do que é essa divinação mais do dia a dia, de você falar, o seu próximo ano vai ser do jeito X, ou falei um negócio errado sobre o seu casamento, para uma profecia que dita como é que a Terra vai evoluir ou não evoluir, as próprias profecias da Bíblia também, coisas do gênero. Eu acho que antes de outras diferenças que a gente com certeza vai encontrar aqui na conversa, a gente tem aí uma diferença de escopo mesmo, né? Você vai, né, quando a pessoa
profetiza que você vai ter um mau negócio, essa é uma profecia que trata de não só de uma única pessoa, quanto de uma fração da totalidade do tempo da sua vida, né? Você vai viver, sei lá, 70 anos da sua vida e isso tem uma profecia que trata de o que aconteceu em um mês. Enquanto que num livro santo como o Livro da Lei, você vai ter, né, a profecia do novo Eon, né? E aí ela se propõe a ser o quê? Uma profecia que trata do que vai acontecer num período de 2000 anos para a humanidade inteira, né? Temos aí uma grave diferença de escopo. Aí fica aparecendo a galera do Não Somos Maçons, que fica pichando aí as ruas do Rio, dizendo que Jesus volta em 2070. Porra, 2070, maluco, vai estar todo mundo morto daquela galera lá, ninguém vai ver Jesus voltar. É muito futuro. Excesso de futuro. É o grande macete, né? Porra, vou fazer aqui uma profecia que vai se cumprir daqui a 3.000 anos e enquanto isso vocês me veneram. 3.000 anos de ego sustentado, divinado aí, maravilhoso. Sustentado. Assim, aqui as coisas começam a ficar muito borradas, né? Porque a previsão do futuro, enquanto ato divino, né? Ou seja, partindo do princípio que a gente falou no início do cast, de que a capacidade de saber o futuro é um atributo da divindade, não é um atributo do mortal cujo tempo está encerrado com um limite, né? A divindade ela é sem limite, ela é eterna. Por ser eterna, não tem princípio nem fim, né? Em geral, a maioria das divindades vão ter esse atributo da eternidade, elas estão escritas fora do tempo. Se elas estão escritas fora do tempo, porra, fudeu, elas têm todo o tempo do universo ao lado delas. Nós não, nós somos finitos, nós não temos a eternidade. Então a experiência do futuro é uma experiência que só é possível para quem é eterno. Buscando isso lá do início do cast para agora, quer dizer que a arte de divinação é uma arte da experiência do divino, da experiência da divindade, a gente começa a encontrar nos atos proféticos, né? Não mais na carta que você está vendo se vai ser demitido ou não do trabalho amanhã, né? Mas nas profecias da humanidade, tudo mais e tal, esse diálogo com as entidades que estão falando com você no terreiro da Umbanda, encontros do astral com entidades do astral que também são seres transcendentes do tempo, começa a surgir um universo de parangolés e mitologias para cercar o ato que é do além mesmo, que é a profecia, né? Eu não sei, eu acho que começa a escapar muito do escopo pequenininho ali do jogo geomântico para uma esfera absolutamente divina, de fato. Não sei se eu encadeei muito o que você falou, seu Feliciano, mas eu viajei aqui na maionese agora, because of reasons. Mas enfim, fala aí. E assim, a gente não tocou, e isso daí provavelmente daria um longo debate no seguinte, né? Uma profecia sobre o que vai acontecer com você na semana que vem. Eu chamo de profecia porque a palavra mancia e a palavra profecia são muito próximas, né? Uhum. Ela tem a propriedade de trabalhar com uma coisa que é iminente, né? Então a gente vai ter uma intuição de que aquilo que é iminente já tá tão prefigurado que de fato vai acontecer. E que tudo que resta é você perceber os sinais. Um grande estrategista, ele vai ser percebido pelas pessoas como profético nesse sentido, porque ele enxerga tão longe que as pessoas não vão conseguir entender como que ele sabia que ia acontecer aquilo ali, e a estratégia ela vai alcançar aí uma espécie de nível mântico. Mas uma coisa como o Livro da Lei, que é muito grande, muito épica, ela já poderia ser enxergada do outro lado desse espectro, que é o seguinte: o Livro da Lei, ele profetiza o novo Eon ou ele cria o novo Eon? Ele pode ser uma profecia autorrealizada, né? Porque se eu disser que vai ter uma festa amanhã e aí eu vou e dou uma festa amanhã, eu sou um profeta incrível. Sim. Esse tópico é bom. Eu acho que
eu tendo a acreditar, eu não sei ainda dizer com certeza de que é sempre isso, mas eu tendo a achar que o ato profético, o ato divinatório, ele é autorrealizável. Mas é curioso, porque, por exemplo, nesse caso que eu contei da geomancia, só para dar um contraponto nessa possibilidade, eu falei para a pessoa que me solicitou a informação que ia dar merda. Só que a pessoa não recebeu a informação. Ela foi fazer o que eu disse para ela não fazer. Porque na época não tinha um WhatsApp, na época eram ferramentas mais precárias de comunicação. Então, quando eu avisei que ia dar merda, a pessoa não soube que ia dar merda. E, de fato, a merda, na minha própria leitura, ela dizia que a merda não era imediata. A leitura dizia algo mais ou menos o seguinte, que a princípio ia parecer tudo bem, mas que depois de um tempo isso ia se revelar um revés bizarro, tremendo, né? Essa é uma explosão de sangue e merda. E a pessoa não recebeu essa mensagem. Ela foi fazer o que eu havia advertido a não ser feito. E aí ela me relatou que deu tudo certo. Não, foi tudo bem, foi tudo bom. Eu falei, então tá bom, então tudo bem. Passou-se uns meses, não muitos, mas alguns meses, 2, 3 meses, não lembro quanto. E aí deu a merda anunciada, né? Então, e que foi uma coisa aleatória, não foi uma coisa provocada por ela, foi provocada por uma terceira parte envolvida na situação. Então, nesse caso, onde estaria a autorrealização da profecia, né? Realmente. O elemento sabotador do... Dentro da visão do Cat de que tudo está na sua cabeça, você mesmo realizou a profecia através da sua vontade a partir do momento que você divinou ela. Então eu que fudi a vida dessa pessoa? É mais ou menos por aí. É meio triste, mas... Se ela não tivesse me perguntado nada, ia dar tudo certo. Merda, ninguém faça mais real, galera. Não havia essa vontade, né? A não ser que você postule que essa vontade é uma espécie de verdadeira vontade que já estava presente desde o Big Bang, né? Aí é destino, não é vontade, né? Pois é. Complicado. Mas ia falar alguma coisa aí, Peu? Não ia não. Não? Pois é, eu só concluindo aí, eu gosto, apesar dessa experiência em que eu não consigo ver muita possibilidade de autorrealização, né, de profissão autorrealizável, até por outros detalhes que não vem ao caso agora do contexto da história, mas o livro da lei eu acho que é possível. Eu acho que ele é um tipo de profecia que, por duas questões, ela é uma profecia autorrealizável, em amplo espectro, né? Primeiro porque eu acho que o Crowley, naquele momento, estava funcionando como uma antena do mundo. Eu não digo isso no sentido esquizotérico, maluco, não. Ele era um cara que estava ligado no que estava acontecendo, olhando as coisas, olhando o mundo, e dentro da perspectiva esotérica dele, ele codificou isso num objeto literário. Outras pessoas fizeram coisas similares, com resultados mais ou menos apontando para a mesma direção, como Nietzsche, Jung, enfim. Outros pensadores em outros campos do conhecimento produziram resultados mais do que poderíamos dizer que tem algum tipo de alinhamento temático, né? Então, eu acho que ele estava alinhado ali com o que estava para acontecer no mundo. Então, tipo o cara que joga na bolsa como o executivo que você citou aí, o cara que joga na bolsa com uma tremenda visão de mercado, que ele é capaz de prever os movimentos do mercado com razoável facilidade, ou com razoável precisão. Então ele sabe o que vai acontecer no mercado com determinada antecipação e consegue jogar de acordo com aquilo. E outra coisa que eu acho que colabora com a autorrealização do livro da lei é que, justamente por ele ser escrito em um cenário, ao menos ocidental, né, em que ele estava ecoando espíritos daquele tempo, mas naquele tempo,
o próprio espírito desse tempo vai agir em direção àquilo que está escrito lá. Então, não precisa nem haver uma leitura global do livro da lei para ele se realizar. Eu acho que ele já está todo bonitinho caminhando dentro do que ele se propôs. E aí não sei o quão de profecia ou o quão de sagacidade teve o Crowley para poder escrever É meio que o isso Tostines? em 220 versos. Hã? É meio que o Julian É meio Tostines? que Tostines, é fresquinho porque vende mais e vende mais porque é fresquinho. As coisas meio que ficam circulares, né? Aí quando fica circular é foda, porque não tem resposta, né? É que nem o profeta que profetiza. Mas não exatamente precisa ter resposta, né? Porque essa resposta seria uma demanda de uma construção teórica, né? No final das contas, continua sendo verdade que uma pessoa viu antes de todas as outras. Sim. Né? É o ovo de Colombo, né? Depois que você aprende a fazer, aí você diz, poxa, mas tudo bem. Tudo bem o quê? Teve o Colombo que foi lá e antes das outras pessoas perceberem, ele já tinha percebido. Sim. E aí, nesse sentido, os profetas podem ser pessoas que em estado não cotidiano, não convencional, em estado estático, em estado de êxtase do tempo, são capazes de ler o mundo de forma além do que o mundo apresenta. Ou talvez tão intrinsecamente do que o mundo está apresentando que ele é capaz de ler o mundo de forma mais profunda, mais à frente, né? Isso não está tão diferente assim do que a gente conversou sobre os processos divinatórios para o dia a dia, para o cotidiano. Não, de modo algum. Só que aí você tem uma escala mais épica ou um escopo muito maior. Eu consigo ver o seguinte, né? Que isso é uma atitude minha, de um modo geral, com a prática mágica, né? Eu não me considero muito esotérico, não, no final das contas. Eu quero que as coisas tenham valor. Se não tiver valor, não interessa. Então, assim como numa prática de magia, se ela não desenvolve um poder que vai te ser útil, então a única coisa que você tem é ficção científica, né? Então, para mim, a divinação ela vai ter valor para o sujeito, excetuando-se aí, é claro, as pessoas que querem se divertir com o processo narrativo da divinação, coisa que eu não vejo problema nenhum. Se a pessoa ela tem um gosto por jogar um tarô, porque o tarô conta histórias para ela e ela curte a narrativa tarológica, show, continue assim. Mas enquanto magista, para mim, o valor de uma divinação, ele vai estar em propiciar você a antecipação das coisas. Que é mais ou menos a mesma coisa que adivinhar o futuro, mas não adivinhar o futuro porque eu estou preocupado com o que vai acontecer no futuro. Mas eu estou vendo no presente e eu quero me posicionar, eu quero agir agora com relação àquilo que está por vir. Então eu acho que a divinação, a proposta da divinação, a teoria de poder da divinação vai estar aí. Ela vai trazer valor. Onde que ela vai trazer valor? Na capacidade de você ter acesso antecipado àquilo que seria a melhor posição. Maravilha. Então, só para fechar, eu vou ler mais um trechinho aqui do Levi. Correto. Mas aí vê se você curte esse trecho. A gente vai voltar uns 2 passos atrás no debate, mas ou talvez a gente só leia e feche o programa para reflexões da audiência. Vamos lá. Eliphas Levi diz no Ritual, na parte 2 do Dogma Ritual: quanto mais se empregam cerimônias no exercício da adivinhação, tanto mais é excitada a própria imaginação e a dos consulentes. A conjuração dos 4, a oração de Salomão, a espada mágica para afastar os fantasmas podem então ser empregadas com sucesso. Deve-se também evocar o gênio do dia e da hora em que se opera e lhe oferecer seu perfume especial. Salva o Levi agora aí, Pedro. Porra, mas tá todo assim. Ele faz Levi mora no meu coração, cara. Meu chapa eterno. Sou amigo dele desde criancinha. Isso aí é típico do Levi, isso tá totalmente coerente, né? A grande teoria mágica do Levi, ela vai se fundamentar no que ele vai chamar de magnetismo pessoal, né? No sentido do automagnetismo, né? Então o Levi, ele entende que os fenômenos mágicos legítimos, aqueles onde você vai se dar bem, são ações totalmente deliberadas e altamente preparadas, né?
Uhum. Então eu penso assim também. Ele com certeza é um cara que vai dizer pra você que pra você fazer uma divinação decente, você tem que fazer uma cerimônia. Uhum. Caraca, só queria jogar essa provocação porque a gente ficou meio que rodando em volta da não cerimonialização do processo divinatório, mas aí tem um trechinho que ele, super valoriza isso, mas enfim, paradigmas do tempo e também valores do processo mágico de cada um. Galera, mais alguma coisa que alguém queira acrescentar? Tá todo mundo satisfeito? Tá show. Tá show? Então vou passar para as considerações finais. Peu! Eu sou uma pessoa que tem uma puta rejeição a jogos de mancia, na verdade, né? Eu considero isso até patológico, né? Como a minha hora vai chegar. Uhum. Eu recomendo pra mim, né, um dia, e assim como eu recomendo para outras pessoas, o jogo de geomancia não, né? Mas de mancia, em pau geral, por causa da prática da alteridade. Você procurar a resposta fora da sua própria opinião é um exercício do caralho. Maravilha. Se a divinação é o ato, né, de falar com Deus ou de canalizar Deus, nunca esqueçam que todo homem e toda mulher é uma estrela e não existe Deus senão homem. Ah, que bonito. Gostei do seu fechamento. Eu ia falar uma parada, mas não vou falar mais nada. Lacração total. Lacrou. Fez a lacração aí do programa. Estamos muito satisfeitos. Agradecemos aí a audiência de todos vocês que estão ainda nos ouvindo. E um forte abraço para todos e 93.